Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Missão dos 12. E ele percorria os povoados circunvizinhos, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias, e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes de lá, sacudi o pó de debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Comentários dos Pais da Igreja. Teofilacto Diócrida. O Senhor não pregava somente nas cidades, mas também nos vilarejos, para que aprendamos a não desprezar as coisas pequenas, nem sempre buscar as cidades grandes, mas a semear a palavra de Deus nas aldeias afastadas e nos campos. Por isso se diz: e ele percorria os povoados circunvizinhos ensinando. São Beda. O Senhor e Mestre benigno e clemente não recusa seus poderes aos seus servos e discípulos. E assim como tinha curado toda doença e enfermidade, deu também o poder de fazê-lo aos seus apóstolos. Daí que se segue. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Mas há grande distância entre dar e receber. Jesus, quando faz qualquer coisa, o faz em poder de Senhor, já que eles, se fazem algo, confessam sua fraqueza e os poderes do Senhor, dizendo: em nome de Jesus, levanta-te e caminha. Teofilacto Diócrida. Enviou os apóstolos de 2 em 2 para que se fizessem mais corajosos, pois, como diz o Eclesiastes, melhor é estarem 2 juntos que um só. Mas se tivesse enviado mais que 2, não haveria número suficiente para enviar a várias aldeias. São Gregório Magno. Enviou a pregar os discípulos de 2 em 2, porque 2 são os preceitos da caridade, a saber, o amor de Deus e o do próximo. E não se pode ter caridade entre menos de 2. Por isso, com efeito, deu-nos a conhecer que quem não tem caridade em relação ao outro não deve, de modo algum, tomar o ofício da pregação. Segue-se. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. São Beda. Tão grande deve ser a confiança do pregador em Deus que, muito embora não faça provisão de bens para a vida presente, saiba, no entanto, de modo muito seguro, que estes não lhe faltarão, para que não ocorra que, enquanto se ocupa com as coisas temporais, ofereça menos aos outros as coisas eternas. Pseudo Crisóstomo. O Senhor também lhes deu este preceito para que mostrassem, pelo modo de vestir, quanto estavam afastados do desejo das riquezas. Teofilacto Diócrida. Instruindo-os também com isso a não serem amantes dos benefícios, e para que aqueles que os vissem pregar a pobreza com ela consentissem,
uma vez que os apóstolos não tinham nada. Santo Agostinho. Ou porque, uma vez que, de acordo com Mateus, o Senhor acrescentou na sequência, porque o operário tem direito a seu alimento, mostrou de maneira suficiente a razão pela qual não queria que eles tivessem ou levassem essas coisas. Não porque sejam dispensáveis para a necessidade desta vida, mas porque assim enviava-os de modo a mostrar que isto lhes era devido por aqueles que crescem ao ouvirem o anúncio do Evangelho. De onde se torna manifesto que o Senhor não lhes preceituou isto como se os evangelistas não devessem viver com o que recebessem de outra parte, senão daquilo que oferecessem àqueles aos quais pregassem o Evangelho. Se fosse assim, o apóstolo teria agido contra este preceito, pois vivia do trabalho de suas mãos. Mas o Senhor lhes deu este poder pelo qual eles sabiam que tais coisas lhes eram devidas. Costuma-se também indagar como Mateus e Lucas narram que o Senhor disse aos discípulos para não levarem nem bastão, ao passo que diz Marcos. Ordenou-lhes que não tomassem nada para o caminho, senão somente um bastão. Isto se resolve de tal maneira que devemos compreender com um significado o bastão que, de acordo com Marcos, deve ser levado, e com outro, aquele que, de acordo com Mateus e Lucas, não deve ser levado. Ele pôde, com efeito, dizer, de modo abreviado, o seguinte: não leveis convosco nada do que é necessário, senão somente um bastão, de modo que aquilo que foi dito, nem um bastão, seja compreendido como nem mesmo as coisas mínimas. Já quando se acrescenta senão somente um bastão, compreenda-se que, pelo poder recebido do Senhor, significado pelo termo bastão, não faltará nem mesmo aquilo que não levarem. O Senhor disse, portanto, as duas coisas, mas uma vez que um único evangelista não mencionou as duas coisas, pensa-se que aquele evangelista que disse, com o significado, que deviam levar um bastão, está em contradição com aquele que disse, com outro significado, que não deveriam levar um bastão. Mas, uma vez que já foi dada a explicação, que não se julgue mais deste modo. Assim também, quando Mateus diz que não devem levar sandálias para o caminho, proíbe as preocupações, uma vez que quer evitar a preocupação que teriam de que algo faltasse, caso não o levassem. O mesmo se deve compreender no tocante às duas túnicas, de modo que nenhum deles se preocupasse em levar uma outra além daquela que estivesse vestindo, uma vez que poderia, pelo poder recebido do Senhor, ganhar outra. Marcos, por conseguinte, ao dizer que eles deveriam ir calçados de sandálias, nos adverte que devemos tomar este calçado como algo de significado místico, de modo que o pé não seja nem coberto do lado de cima, nem descoberto na parte que toca a terra, isto é, que o Evangelho não seja ocultado nem se apoie nas recompensas terrenas. E uma vez que os proibiu de ter ou levar duas túnicas, ou, de modo mais claro, de vestir duas túnicas, a que os exorta senão a andarem com simplicidade e não com duplicidade? Pois quem quer que pense que o Senhor não pôde, em um só discurso, dizer certas palavras em sentido figurado e outras em sentido próprio, que examine as demais coisas que ele disse e perceberá que assim julga de modo temerário e ignorante. São Beda. Parece-me que pelas duas túnicas dá a entender uma veste dupla. Não que nos locais da Sítia, endurecidos pela neve glacial, alguém se deva contentar com uma única túnica. Pela túnica devemos compreender uma veste completa, de modo que não devemos reservar outra além daquela que vestimos, com receio do que possa acontecer no futuro. Pseudo Crisóstomo. Ou, de outro modo, Mateus e Lucas não permitem que se leve nem calçados nem bastão, coisa que anuncia como a mais perfeita. Já Marcos ordena que se leve um bastão e se calcem sandálias, coisa que foi por condescendência. São Beda. Já em sentido alegórico, pelo alforje designam-se os fardos deste mundo, pelo pão as delícias temporais, pelo dinheiro na cintura a ocultação da sabedoria,
uma vez que quem quer que tenha aceitado o ofício de doutor não deve nem ser abatido pelos fardos dos negócios deste mundo, nem se dissipar nos desejos carnais, nem esconder o talento da palavra que lhe foi confiado sob o ócio da preguiça indolente. Segue-se, e dizia-lhes: onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. Aí dá uma ordem geral de constância, de sorte que guardem o direito de hospitalidade, acrescentando que é indigno de um pregador do reino dos céus ficar passando de casa em casa. Teofilacto Diócrida. Para que não fossem repreendidos por gula, passando de uma casa a outra. Segue-se. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partir de lá, sacudi o pó de debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. O Senhor prescreveu isto para mostrar aos que eram evangelizados que os discípulos atravessaram um longo caminho por conta deles, e isto em nada lhes foi útil, ou porque nada deles receberam, nem mesmo pó, mas até este eles lançam fora, para que isto fique em testemunho contra eles, isto é, como acusação contra eles. Pseudo Crisóstomo. Ou para que seja em testemunho dos trabalhos do caminho que suportavam em favor deles, ou como se o pó dos pecados dos pregadores se voltasse contra eles. Segue-se. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Somente Marcos conta que ungiam-nos com óleo. Já Tiago, em sua carta, diz coisa semelhante. O óleo, com efeito, tanto cura os sofrimentos quanto é causa de luz e alegria. Já o óleo da unção de Deus significa a misericórdia, cura das enfermidades e iluminação do coração, sendo que tudo isso é operado pela oração. Teofilacto Diócrida. Significa também a graça do Espírito Santo, pela qual somos subtraídos dos sofrimentos e recebemos a luz e a alegria espirituais. São Beda. De onde fica evidente que esse costume foi transmitido pelos próprios apóstolos à Santa Igreja, para que os possuídos do demônio, ou por outros doentes quaisquer, sejam ungidos com o óleo consagrado pela bênção pontifícia. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.